O livro é escrito por Claudia Goldin, ganhadora do Prêmio Nobel de Economia em 2023. Ela é professora de economia na Universidade de Harvard e a primeira mulher a ocupar um cargo no Departamento de Economia de Harvard. Os seus principais interesses de investigação são as mulheres no mercado de trabalho e a desigualdade de gênero. Em 2023, o Prêmio Nobel de Economia foi atribuído 55 vezes, incluindo 93 vencedores, e Claudia Goldin é a única economista mulher e a única vencedora na área da economia feminina. O livro de que falamos hoje, Carreira ou Família, por si só mostra muitas das descobertas de Goldin. Não é um livro excessivamente teórico e abstrato. Ao lê-lo, você se sentirá como se estivesse assistindo a um documentário que se estende por 100 anos, vendo um rosto vívido e figurativo em uma história real e o retrato mutável de um grupo de mulheres através das linhas e ondas de pinturas e gráficos. A câmera move-se para longe e para perto, aproxima-se para perto e para longe, enquanto mulheres de diferentes gerações exibem os seus vestidos e passam por nós, contando-nos sobre as suas vidas e escolhas, progressos e lutas. Neste livro, o autor Goldin centra-se na exploração de duas questões. Por um lado, ao longo dos últimos 100 anos, os intelectuais americanos conseguiram equilibrar carreira e família, que esforços fizeram e o que deram, que decisões. Por outro lado, a disparidade de rendimentos entre homens e mulheres ainda existe hoje nos Estados Unidos. Na leitura de hoje, também nos concentraremos nessas duas questões. Comecemos com a primeira pergunta: como os intelectuais americanos conseguiram conciliar carreira e família ao longo do século passado? Antes do autor Goldin, ninguém havia analisado esta questão durante um período de tempo tão longo. Goldin recolheu uma grande quantidade de dados, dividiu as mulheres com formação universitária nascidas entre 1878 e 1978 em 5 grupos e estudou em profundidade os ideais e ambições que tinham, os obstáculos práticos que enfrentaram e as decisões que acabaram por tomar. A vida útil desses 5 grupos é de cerca de 20 anos. Surpreendentemente, as trajetórias de vida das mulheres variaram amplamente entre os grupos, embora dentro de cada grupo as suas decisões fossem muito consistentes. A que isso se deve? Continue ouvindo e você descobrirá a resposta. Comecemos pelo primeiro grupo de mulheres instruídas, a maioria das quais nasceu nas décadas de 80 e 90 do século XIX, de 1878 a 1897, e formou-se na universidade entre 1900 e 1920. As estatísticas apresentadas neste livro sobre este grupo de mulheres podem surpreender muitas pessoas. Normalmente pensamos que quanto mais jovem uma pessoa é, mais tradicional é a sua visão sobre o casamento e maior é a taxa de casamento e de filhos em idade precoce. Mas as taxas de casamento e de fertilidade das mulheres deste primeiro grupo são as mais baixas entre os 5 grupos. Metade deles nunca teve filhos e quase um terço permaneceu solteiro pelo resto da vida, e muitas outras mulheres se casam muito tarde. Para quê? A principal razão é que naquela época muito poucas pessoas iam para a universidade, apenas cerca de 3%. E quando uma mulher decide seguir o ensino superior, muitas vezes ela decide abrir mão da vida familiar para seguir uma carreira profissional. Eles não ousam imaginar uma situação em que a família e a carreira estejam em primeiro lugar. A autora relata um incidente ocorrido quando ela era estudante de pós-graduação na Universidade de Chicago, em 1971. Ela frequentemente via uma mulher de cabelos grisalhos carregando uma grande caixa retangular para o centro de informática. A caixa continha centenas de cartões perfurados com códigos de computador escritos neles. A senhora era Margaret Heath, professora de economia da Universidade de Chicago, que na época tinha 75 anos e estava aposentada há 10 anos, mas ainda pesquisava. Ela foi uma das primeiras acadêmicas a aplicar a economia aos problemas familiares de casamento, divórcio e parto. A professora Hyde representou a imagem típica de uma mulher do primeiro grupo. Ela trabalhou duro para chegar à universidade e depois teve uma carreira de sucesso, mas permaneceu solteira por toda a vida e não teve filhos. Então isso acontece porque o primeiro grupo de mulheres universitárias é mais voltado para a carreira do que os grupos posteriores? Segundo o estudo dos autores, este não é o caso. Este resultado não se deve a preferências pessoais, mas sim a fatores objetivos. Durante a primeira metade do século XX, as restrições ao casamento eram comuns no governo e nas empresas americanas, proibindo as mulheres casadas de ocupar determinados empregos, como ensino e administração. Mesmo que a mulher não esteja restrita ao casamento, ela ainda precisa fazer um esforço para equilibrar família e carreira. Naquela época, os eletrodomésticos que usamos hoje não estavam disponíveis e o fardo das tarefas domésticas era muito pesado para as mulheres. Portanto, muitas mulheres são obrigadas a escolher entre família e carreira. Quando essa situação mudou? Por volta de meados do século XX, quando um terceiro grupo de mulheres se formou na faculdade e ingressou no mercado de trabalho.
Aliás, no livro a situação do segundo grupo de mulheres pode ser vista como uma transição do primeiro grupo de mulheres para o terceiro grupo de mulheres, então vamos pular o segundo grupo e ir direto para a terça-feira. As mulheres do terceiro grupo nasceram entre 1924 e 1943, o que significa que todas se formaram na faculdade após a Segunda Guerra Mundial. Apresentam um panorama bem diferente do primeiro grupo. Mais de 90% são casados, a maioria é muito jovem, a idade média é de 23 anos e a maioria tem filhos. Vale ressaltar que o início e o fim do período do Baby Boom nos Estados Unidos coincidiram com a época em que esse grupo de mulheres se formou na faculdade, de 1946 a 1964. Por que essa mudança ocorreu? Principalmente porque o ambiente externo mudou. Por um lado, os Estados Unidos estavam a emergir da Grande Depressão da década de 1930 e tinham terminado a guerra num raro período de relativa paz. Além disso, após a Segunda Guerra Mundial, houve menos restrições sociais ao casamento para ensino e trabalho de escritório. Na década de 1950, os tribunais estaduais dos Estados Unidos aboliram em grande parte as restrições ao casamento. Por outro lado, os eletrodomésticos modernos, como frigoríficos, aspiradores e máquinas de lavar roupa, estão a tornar-se cada vez mais populares, ajudando as mulheres a poupar tempo nas tarefas domésticas. A evolução desses fatores faz com que essas mulheres instruídas se sintam capazes de conciliar carreira e família. A experiência típica deles: eles se apaixonam na faculdade, se casam após a formatura, conseguem um emprego em um escritório e começam a trabalhar. Logo depois, ela teve um filho e deixou de trabalhar em tempo integral e passou a cuidar principalmente da casa. Quando seus filhos cresceram e foram para a escola, ele voltou a trabalhar. O que é importante notar aqui é o tipo de trabalho que as mulheres realizam. Segundo as estatísticas, na década de 1950, mais de metade das mulheres intelectuais trabalhavam em cargos docentes, administrativos, de enfermagem ou de serviço social. O livro as chama de ocupações de baixo risco. Embora estas profissões tenham poucas oportunidades de progressão e salários relativamente baixos, ainda são muito populares. Isto acontece não porque as mulheres gostem deste tipo de trabalho, mas principalmente porque conseguem equilibrar melhor as suas vidas. São menos exigentes, podem abandonar o emprego quando os filhos já não estão na escola e regressar facilmente, mesmo que abandonem o emprego por alguns anos para cuidar das famílias. Mas os filhos do terceiro grupo de mulheres, do quarto grupo de mulheres de que falaremos a seguir, não estão satisfeitos com este estilo de vida. Um quarto grupo de mulheres nasceu entre 1944 e 1957 e formou-se na faculdade entre meados da década de 1960 e finais da década de 1970. Muitas delas viram as suas mães ficarem em casa durante longos períodos de tempo, perdendo as suas competências profissionais ou se regressassem a casa trabalhando, fazendo trabalhos de baixo risco, não gostam de sustentar as suas famílias. Elas não estão dispostas a passar a vida como suas mães e acreditam que devem escolher o que querem fazer e alcançar a autorrealização. Assim, no quarto grupo de graduados universitários, começamos a ver uma tendência que não víamos antes. Eles queriam estudar direito, medicina, finanças e administração, as áreas mais bem remuneradas e prestigiosas da época. Eles querem atingir o segmento mais alto possível em sua área de trabalho. Cada vez mais mulheres estão insatisfeitas com seus diplomas de bacharelado e começam a cursar mestrado e doutorado. A própria autora nasceu em 1946, portanto também pertence a este quarto grupo de mulheres. E a mãe dele pertence ao terceiro grupo. Um detalhe interessante aqui é que a mãe da autora, quando estava na faculdade, aconselhou-a repetidas vezes a obter um certificado de professora. É uma certificação em que você pode confiar, disse ele. Quando os seus filhos frequentarem a escola ou você não for casado, poderá encontrar um emprego estável graças a este certificado. Mas o autor não quer este tipo de trabalho seguro e tradicional, mas sim fazer um doutoramento e desenvolver as suas competências numa área muito competitiva e dinâmica. Essa experiência da própria autora é muito semelhante à experiência de muitas mulheres da época, mas também há muitas mulheres cujas mães as ajudam a perseguir os seus sonhos e a seguir um caminho diferente deste. Além disso, o movimento Hustle nos Estados Unidos no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, liderado por organizações de mulheres em todo o país, levou a marchas e os protestos pela libertação das mulheres também aumentaram as aspirações profissionais de mais mulheres. Somando-se às fortes aspirações profissionais do quarto grupo de mulheres está a idade mais avançada para o casamento. A idade média de casamento aumentou para 25 anos, 2 anos a mais que o terceiro grupo. Na verdade, muitos deles querem colocar a carreira antes da família.
Muitas pessoas pensam que esperar até que sua carreira esteja no caminho certo para ter filhos tornará mais fácil desistir da carreira. E se conseguirão implementar e transformar esta ideia em realidade depende em grande parte de uma mudança nas condições externas, a popularidade das pílulas anticoncepcionais. Em 1960, o medicamento foi aprovado pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos e começou a ser vendido no ano seguinte. No início, era usado principalmente por mulheres casadas, pois na época muitos estados proibiam menores solteiros de usar métodos anticoncepcionais. Mas em meados da década de 1970, as restrições foram atenuadas e a maioridade nos Estados Unidos foi reduzida de 21 para 18 anos, para que a maioria das estudantes pudesse usar pílulas anticoncepcionais. Este evento é muito importante. Porque na era anterior do terceiro grupo de mulheres, muitas delas casaram-se cedo porque tinham filhos, e a difusão da pílula e a legalização do aborto em cada vez mais lugares colocaram o quarto grupo de mulheres numa posição que lhes permite desfrutar tanto da sua carreira como do seu amor, e já não há tantas que se casam por causa de eles engravidam de repente. Como lamentou Clark, um geólogo do petróleo, o movimento feminista deu-nos o desejo de trabalhar, a contracepção eficaz deu-nos a capacidade de trabalhar. Então, naquela época, a imagem típica de uma mulher do grupo 4 com formação universitária era que a carreira vinha primeiro, depois o casamento e depois a escolha do momento certo para ter filhos. No entanto, adiar a maternidade teve um preço. Com o tempo, a fertilidade de muitas mulheres diminuiu. Mas naquela época não havia muita pesquisa sobre mudanças na fertilidade, e o quarto grupo de referência das mulheres para toda essa questão da fertilidade eram principalmente as suas próprias mães. Sentiam que as suas mães não pareciam ter tido quaisquer dificuldades em ter filhos, por isso acharam que não havia problema em adiar a maternidade. Muitos deles perceberam que haviam esquecido de ter filhos somente depois de terem tido sucesso em suas carreiras. Os dados mostram que no quarto grupo de mulheres que não deram à luz, a taxa de 28% que não deram à luz aos 45 anos é significativamente mais elevada do que nos três primeiros grupos. Assim, muitas mulheres ultrapassaram o seu relógio biológico da maternidade. Um quinto grupo de mulheres, aquelas nascidas entre 1958 e 1978 e que concluíram a faculdade entre 1980 e 2000, aprenderam as lições das gerações anteriores. Curiosamente, embora o quinto grupo de mulheres tenda a casar mais tarde, com a idade média de casamento continuando a aumentar para cerca de 27 anos, a sua taxa de fertilidade aumentou significativamente. No pico da infertilidade nas mulheres do grupo 5, a proporção daquelas que não têm filhos na faixa dos 40 anos cai para 20%. Ao final do quinto grupo, ou seja, das mulheres que concluíram a faculdade por volta do ano 2000, o índice de não ter filhos chegou a 17%, equivalente ao terceiro grupo da geração Baby Boomers. É claro que isto não se deve apenas ao facto de as mulheres do quinto grupo terem aprendido as lições da geração anterior e se lembrarem de ter filhos com a sua diligência, mas também devido a dois outros fatores muito importantes. Primeiro, o progresso da pessoa é uma série de tecnologias reprodutivas, como a fertilização in vitro, e em segundo lugar, melhorar o sistema para proteger os direitos e interesses das trabalhadoras no local de trabalho relacionados com a maternidade, tais como a licença de maternidade. Tudo isto tornou as mulheres do grupo 5 mais capazes do que todas as suas antecessoras de alcançar uma situação vantajosa para todos, tanto profissionalmente como em casa. A frase circunstâncias profissionais e familiares favoráveis não é um termo ambíguo. Os autores forneceram um padrão claro para medição em pesquisa. Ter uma família significa ter ou adotar pelo menos um filho. O critério para ter um emprego é que o rendimento anual de uma mulher tenha excedido um determinado nível durante muitos anos consecutivos. Este nível específico de rendimento, simplesmente, não é inferior ao rendimento médio mais baixo de um homem da mesma idade e nível de escolaridade. De acordo com esta medida, consideraremos a situação das mulheres dos grupos 3, 4 e 5. No terceiro grupo, apenas 6% das mulheres atingiram a carreira e a renda familiar aos 30 anos, no quarto grupo aumentou para 14%, e no quinto, 22%. Embora este valor ainda seja ligeiramente inferior ao esperado por muitos, os autores acreditam que esta tendência ascendente irá continuar. Nos últimos 100 anos, as mulheres instruídas passaram por muitos altos e baixos, escolher entre começar uma carreira e casar, casar e depois trabalhar, começar uma carreira e depois casar, equilibrar entre carreira e família. Essa situação tem ocorrido, melhorou gradualmente e os autores acreditam que também temos motivos para estar otimistas quanto ao futuro. Passemos à segunda parte do livro, que aborda o outro tema principal explorado no livro, que é a diferença de renda entre homens e mulheres.
A investigação dos autores mostra que, embora as mulheres intelectuais tenham conseguido cada vez mais equilibrar a carreira familiar e profissional ao longo dos últimos 120 anos, o seu nível de rendimento ainda está muito aquém do dos homens. Em média, as mulheres com formação universitária no quarto e quinto quartil ganham 27% menos do que os homens da mesma idade com formação universitária. O que explica essa diferença? A seguir analisaremos este caso. O termo disparidades salariais entre homens e mulheres é frequentemente utilizado em conjunto com discriminação de gênero. Por exemplo, há alguns anos, houve um caso muito famoso de discriminação entre homens e mulheres, que foi o caso da atriz norte-americana Michelle Williams. Naquela época, um filme estrelado pela atriz teve que ser refeito e pagou $100.000. No entanto, ela soube mais tarde que outro ator coadjuvante da mesma equipe recebeu $1,5 milhão, 15 vezes mais do que ela, a personagem principal. O autor também relata uma experiência pessoal. Certa vez, ele foi convidado a revisar um relatório interno de uma famosa organização internacional. Além dela, a organização também convidou 2 especialistas em economia do sexo masculino para atuarem como revisores. A autora descobriu mais tarde que os 2 economistas ganhavam o dobro que ela. O economista-chefe da organização descobriu mais tarde esta prática injusta e os perpetradores receberam compensações mais elevadas. Ironicamente, o exame que ela deveria fazer estava relacionado a essa questão do sexismo corporal. Coisas como essa são marcantes e sempre serão lembradas. Porém, segundo o autor, eles não nos dão um quadro completo do que está acontecendo. De acordo com a sua investigação, estes comportamentos individuais tendenciosos e discriminatórios não são os principais fatores que contribuem para a disparidade de rendimentos entre homens e mulheres. Então, quais são os principais fatores? Outro fator muito mencionado está relacionado às diferenças de carreira entre homens e mulheres. É mais provável que as mulheres sejam professoras, enfermeiras e contabilistas. Estas áreas remuneram frequentemente menos do que as profissões em que normalmente trabalham homens, como gestores, engenheiros civis e vendedores, aumentando a disparidade geral. No entanto, os autores utilizaram um teste de hipóteses para criar um ambiente de igualdade de carreira entre homens e mulheres através de uma série de medidas e descobriram que isto apenas eliminou cerca de metade da desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres. Em outras palavras, grande parte da lacuna permanece inexplicável. Lendo esta parte do livro, você se sente como se estivesse lendo um romance policial. Os detetives fazem muitas suposições sobre um mistério, mas são rejeitadas uma a uma pelo autor. Isso deixa você ainda mais curioso para saber qual é a verdade por trás disso. Os autores se aprofundaram nos dados e encontraram pistas importantes. A realidade é que a disparidade de rendimentos não é um valor estático. Para o mesmo grupo de homens e mulheres, a disparidade de rendimentos aumenta com a idade. Por exemplo, as mulheres formadas na Coorte 5, nascidas por volta de 1963, ganham 90% do que os homens da mesma idade ganham na faixa dos 20. No entanto, aos 30 anos, as mulheres ganham apenas 76% do que os homens ganham com o gênero. Aos 40 anos, esse número cai para 70%. Se olharmos para a amostra comparativa de todas as faixas etárias do grupo 5, vemos esta tendência. Por outras palavras, estes homens e mulheres que se formaram na faculdade entre 1980 e 2000 tinham salários semelhantes quando começaram a trabalhar, e muitas mulheres chegaram a ganhar mais do que os homens quando ingressaram no mercado de trabalho. Mas em algum momento após o primeiro emprego, a diferença entre seus rendimentos aumentou e tornou-se maior à medida que envelheciam. Quando chegará esse momento certo? Você provavelmente já adivinhou isso em sua cabeça. Isso mesmo, depois do nascimento do primeiro filho, quando eles tinham cerca de 28 ou 29 anos. A razão também é completamente compreensível. As mulheres muitas vezes optam por reduzir a sua carga de trabalho nos anos seguintes ao nascimento dos filhos ou, em alguns casos, reestruturam as suas empresas ou passam voluntariamente para horários de trabalho flexíveis. Em geral, trabalham menos horas. Será então que a crescente disparidade salarial entre homens e mulheres se deve ao facto de as mulheres trabalharem menos horas, fazendo com que os seus salários diminuam naturalmente? Os autores verificaram por análise estatística que este não é o caso. Não se trata apenas de menos trabalho, menos salário, mas também por outra razão. Em muitas áreas, quanto mais horas trabalhadas acumuladas no passado, mais valiosa será cada hora no futuro. Por outro lado, quanto menos horas trabalhadas no passado, menos valiosa será cada hora no futuro. Em que área ocorre esse fenômeno? Os dados mostram que estes fenômenos ocorrem principalmente nas áreas do direito, medicina, finanças e gestão.
Estes são os setores mais lucrativos, mas também aqueles com maior desigualdade de rendimentos. Por exemplo, na área médica, quanto mais pacientes um médico atender e quanto mais experiência ele acumular, mais valioso será o seu tempo. Da mesma forma, nas áreas financeira, jurídica e de gestão, deve ser gasto muito tempo na comunicação com os clientes e na manutenção de relacionamentos. Quanto maior o projeto, maior a escala, e uma mulher com filhos perderá a oportunidade de participar em alguns projetos importantes se nem sempre puder responder. E mesmo que seu supervisor simplesmente não permitisse que ela lidasse com os clientes mais difíceis e demorados, por preocupação e proteção para ela, ela ainda assim apreciaria a experiência. Mesmo que o seu supervisor esteja apenas tentando protegê-lo dos clientes mais exigentes e demorados. Quanto mais demorarem, mais lenta será a sua experiência. O valor de cada hora do seu trabalho futuro tornar-se-á então cada vez menos importante do que o dos seus colegas homens da mesma idade. Porém, nem todas as áreas são assim. Os dados mostram que a disparidade salarial entre homens e mulheres é menor em engenharia, ciências da computação e matemática. Para quê? Usando a rede de informações ocupacionais do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, o autor analisou os requisitos de horas de trabalho de várias ocupações. Descobriu que estas 5 características têm um impacto decisivo na diferença de rendimentos entre homens e mulheres em diferentes profissões. Trata-se da quantidade de contato que o trabalho exige com outras pessoas, se as decisões de uma pessoa no trabalho afetam outras pessoas, se o trabalho dá grande valor à criação e manutenção de relacionamentos, se o trabalho exige que os funcionários cumpram um cronograma rigoroso, e se os funcionários podem tomar as suas próprias decisões sobre tarefas e prioridades. Bem, em áreas como engenharia, ciência da computação e matemática, onde a interação humana é limitada e as relações com os clientes são raras, os funcionários muitas vezes realizam suas tarefas de forma independente e organizam seu próprio horário. Nestas profissões, a disparidade salarial entre homens e mulheres também é menor. No entanto, em profissões como direito, gestão, vendas e médicos e dentistas que gerem os seus próprios consultórios, a experiência e as redes são importantes e muitas vezes têm de competir agressivamente para atrair clientes, retê-los e estar sempre dispostos a trabalhar horas extraordinárias e a viajar. É nestas áreas que a disparidade de rendimentos entre homens e mulheres é maior. Na pesquisa da autora, ela descreve esses trabalhos de segurança demorados como trabalhos gananciosos. Uma característica típica desses empregos é que quanto mais horas trabalhadas, mais eficientes são por unidade de tempo. Quando as mulheres têm filhos, ficam em desvantagem nestes empregos. Portanto, trabalhar mesquinho é o principal culpado que faz com que a disparidade de rendimentos entre homens e mulheres aumente com a idade. No entanto, do ponto de vista dos interesses comuns da família, numa família, uma pessoa gananciosa trabalha avidamente e a outra pessoa faz trabalho flexível, é geralmente o caminho que pode maximizar os lucros. O jovem casal pode optar por ser flexível ou ganancioso, mas a família não terá dinheiro suficiente ou haverá muito dinheiro na mesa de negociações. Mesmo as famílias mais ricas não conseguem terceirizar todas as tarefas domésticas. Assim, uma pessoa é flexível e outra é gananciosa. Ter um atendente no trabalho e outro em casa são escolhas que muitas famílias fazem depois de considerarem adequadamente suas opções. É apenas devido à expectativa tradicional da sociedade de que as mulheres devem assumir responsabilidades que aqueles que escolhem o trabalho flexível são muitas vezes mulheres. Nessa perspectiva, os autores acreditam que é a igualdade entre marido e mulher na família que leva à desigualdade entre os sexos no mercado de trabalho. Os dois andam de mãos dadas e são duas faces da mesma moeda. Contudo, os autores também reconhecem que a maioria dos países, incluindo os Estados Unidos, terá mais dificuldade em mudar a compreensão da sociedade sobre a responsabilidade de gênero e deixar que os homens assumam eles próprios grande parte da responsabilidade na gestão familiar. Portanto, os autores preferem a solução de reduzir a ganância no trabalho trabalhando a nível industrial. É isso? O autor acredita que isso é perfeitamente possível. Vejamos uma profissão inusitada, a profissão de farmacêutico. Farmacêuticos são pessoas que trabalham em farmácias. Porque este é um campo contraintuitivo. Como este trabalho é bem remunerado e exige contato regular com os clientes, a diferença de rendimentos entre homens e mulheres é muito pequena. Atualmente, o rendimento médio das farmacêuticas é de aproximadamente 94% do rendimento dos farmacêuticos do sexo masculino, quase equivalente. Para quê? Se analisarmos os dados históricos, vemos que esta diferença diminuiu gradualmente ao longo dos últimos 50 anos. Na verdade, uma mudança fundamental que ocorreu nos últimos 50 anos é o aumento da substituibilidade entre farmacêuticos. No passado,
Muitos medicamentos necessitavam de dispensas especiais, o que tornava a relação entre farmacêutico e cliente mais próxima. Todo farmacêutico provavelmente tem seu cliente regular que conhece sua condição, os medicamentos que toma e sua eficácia. Os farmacêuticos podem até ficar acordados até tarde para prescrever receitas de emergência para clientes conhecidos. Isso torna a profissão farmacêutica uma profissão gananciosa, assim como a profissão dos advogados e executivos hoje. Mas nas últimas décadas, com a crescente disponibilidade de medicamentos prescritos padronizados e informações dos pacientes registradas eletronicamente, os farmacêuticos têm conseguido fornecer rapidamente aos pacientes medicamentos adequados sem terem de estabelecer uma ligação pessoal com eles. Os farmacêuticos são quase o substituto perfeito. Portanto, neste setor, quanto mais você trabalhar, mais valiosa será cada hora do seu tempo no futuro. Esta conclusão pode ser generalizada para outros setores. Se numa empresa houver mais colaboradores substituíveis, o horário de trabalho das pessoas pode ser mais flexível e a procura de trabalho é reduzida. Além disso, para os farmacêuticos, isto não significa uma redução salarial. Os autores descobriram que, além dos produtos farmacêuticos, estas mudanças estão a começar a ocorrer em mais setores, incluindo hospitais, consultoria, contabilidade e finanças. Isto deve-se, em parte, à melhoria das ferramentas de comunicação e gestão da informação, mas também porque cada vez mais empresas estão a perceber-se de que os trabalhadores mais jovens, tanto homens como mulheres, têm agora maior probabilidade de abandonar os seus empregos devido aos longos horários de trabalho e aos horários de trabalho incontroláveis. Se todos os abandonarem ao mesmo tempo e ninguém os substituir, a empresa acabará por perder dinheiro. É por isso que muitas empresas estão começando a se interessar mais em promover a substituibilidade entre seus funcionários. Ao ouvir isso, você deve se lembrar que muitas de nossas empresas nacionais fazem isso: gerenciamento de conhecimento interno, experiência de precipitação corporativa. Como muitos softwares de comunicação de escritório online hoje, tem histórico de sincronização de log de bate-papo, sincronização de dados, transferência de relacionamento e outras funções, na verdade, melhorando gradualmente a substituibilidade entre os trabalhadores. Além de melhorar a rotatividade dos membros da equipe e evitar que as pessoas fiquem de plantão, o livro também aborda outros caminhos possíveis que poderiam reduzir as desvantagens das mulheres no local de trabalho, como o aumento da oferta de cuidados infantis, e continuar a desenvolver tecnologias e métodos organizacionais que tornem o trabalho remoto e flexível mais eficaz, para que o tempo dos homens e das mulheres seja mais flexível. A edição em inglês deste livro foi publicada numa época em que a epidemia da nova coroa estava diminuindo em todo o mundo e o trabalho estava sendo gradualmente retomado em todos os lugares. O autor menciona no pós-fácio que, de facto, a pandemia acelerou o desenvolvimento e a difusão da tecnologia de trabalho remoto e que mesmo após a retomada do trabalho, as pessoas ainda começaram a trabalhar trabalho remoto e trabalho mais flexível e regular. Isto ajuda a reduzir a disparidade salarial entre homens e mulheres. Bem, esses são os destaques do que quero compartilhar com você neste livro. No conteúdo que acabamos de falar, a questão da diferença de rendimentos entre homens e mulheres, a autora mostra-nos que o cerne do problema não é a discriminação individual de gênero a um nível subjetivo, mas é um problema mais geral, que é que existe discriminação de gênero em cada indivíduo. Também a relação simultaneamente contraditória entre eficiência e justiça numa casa. Se considerarmos a família como uma unidade, nas condições competitivas de hoje, uma pessoa trabalha com entusiasmo e está sempre de plantão no trabalho, e a outra pessoa trabalha com flexibilidade e está sempre de plantão no trabalho, ou seja, é a forma razoável de maximizá-la. Mas como a pessoa que escolhe os serviços domiciliários é muitas vezes uma mulher, isto leva a um fosso cada vez maior entre o rendimento dela e o do homem após o nascimento do primeiro filho. E na parte seguinte voltaremos ao que o livro mostra, o equilíbrio e a luta das mulheres intelectuais entre carreira e família ao longo dos últimos 100 anos. O tempo está se esgotando e ninguém tem um minuto a mais do que ninguém. As pessoas têm que escolher quais compromissos assumir e como utilizar melhor o seu tempo. Os intelectuais procuram a resposta a esta questão há mais de um século. Durante este longo processo, derrubaram barreiras, comataram lacunas e transmitiram lições aprendidas de geração em geração. O que podemos ver é que o principal factor que leva cada grupo de mulheres a mudar as suas escolhas e circunstâncias não é o facto de seus interesses terem mudado, o que elas perseguem permanece o mesmo, mas o facto de seus interesses terem mudado. Cada uma das vossas gerações observou a vida das gerações anteriores e aprendeu com as suas experiências e lições. Todos tentaram tomar as decisões que consideravam mais adequadas dadas as limitações sociais e tecnológicas da época.
O autor Goldin quer nos mostrar que o problema não está em um grupo específico de pessoas, nem em uma pessoa específica, nem nas preferências ou obstáculos subjetivos das pessoas. Isto pode ser uma boa notícia, mas também torna o caminho a seguir muito mais difícil. Segundo a autora, não são apenas as mulheres e as famílias que devem mudar para alcançar o equilíbrio desejado num futuro incerto. Devemos repensar os sistemas de trabalho e de cuidados do país para preparar o caminho que ainda temos de percorrer. Se olharmos para trás, para mais de um século de luta das mulheres pela igualdade, o tempo avançou, mas ainda não estamos nada satisfeitos. É claro que a humanidade ainda tem um longo caminho a percorrer para resolver um problema tão transcendente. Mas encontrar a raiz do problema é também o ponto de partida para resolvê-lo. E este livro certamente nos fornece uma perspectiva clara para explorar a resposta ao problema com base na análise detalhada de dados. Como disse Jacob Svensson, presidente do Comitê do Prêmio Nobel de Economia,